Machiste granulomatosa e a vida social. Então esse é um tema que as mulheres têm muitas dúvidas, né? Inclusive lá na rede vizinha surge sempre essas dúvidas e coisas que eu passei, eu estou compartilhando com vocês aqui. Quero também que vocês interajam comigo aqui no meu canal, me contem também as experiências de vocês, porque agrega para outras mulheres também. Tá bom? Então, a questão dessa doença afeta muito nossa rotina, né? Na verdade, no geral, a nossa rotina. Porque ela não afeta apenas o nosso corpo, né? Ela mexe também com a autoestima, a nossa rotina diária. A gente precisa recusar convites, porque no momento que a gente está com dor, está em tratamento. Outra coisa que me incomodou bastante na época era a questão de roupa. Que roupa que eu iria usar, que a mama com ferida, tinha que colocar gases com óleo, né, para que não grude na ferida. Você que está vivendo isso aí, você sabe o que é que eu estou falando. Então, às vezes, também outra coisa que incomoda, a gente sai e nem pode comer de tudo. No período que eu estava mesmo em tratamento, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu evitei comer inúmeros alimentos, né? Porque eu decidi fazer o tratamento natural, né? Que foi elaborado por uma pessoa que também me ajudou na época e alinhado com os profissionais que me acompanharam na época. Meu mastologista, eu fui acompanhada pela minha nutri. Na época também eu fui acompanhada por meu terapeuta, que a gente precisa de profissionais. Esses três caminham juntos, porque a gente não tem como caminhar sozinha. E ainda teve a questão que na época, além desses profissionais, eu decidi, né, procurar ajuda com outros recursos. Foi quando eu encontrei essa pessoa na internet, que foi muito assim, uma pessoa sensível. Por que ela foi sensível também? Porque ela passou por isso. Então ela tinha já a sensibilidade, né, do que eu estava vivendo. Então ela sempre pronta para me ajudar. Ela colocou também um relato que na época deu certo para ela, né, através de alimentos naturais. E eu sempre fui adepta também à alimentação natural. Sempre gostei, né, de me alimentar limpo. E eu também decidi agregar esse tratamento para mim. E foi quando eu decidi tocar em frente, porque na vida tem coisas que é decisões. Então, nem sempre nesse período dessa doença a gente vai ter pessoas para lhe apoiar, sim. Vai caminhar contigo, sim. Mas não tem como fazer por você, não é mesmo? Não vai ter como chegar e comer tal alimento. Olha, eu vou comer esse alimento por você. Não tem como. Então tem coisas que dependem da gente, né? Da nossa decisão. Se você tem um foco, então, e outra coisa é se amar. A gente tem que se amar. Outra coisa também, a gente precisa recusar convites, né? Inúmeras vezes acontecia isso porque estamos com dor, né? Em tratamento, roupa, eu mexia, isso aí me afetou bastante, questão do que eu vou usar, eu tô com minha mama inflamada, tô com minha mama com feridas, e agora? O que é que eu vou colocar para não grudar no sutiã? Julgamentos também, a gente sai, né? A gente fica naquela roda de conversa, às vezes tem pessoas que vê que você não come tal alimento, observa por que mudou, então a gente também fica sem saber como falar, porque você não vai falar, eu tô com a ferida na mama, né? Não tem como a gente falar. Então a gente tem a vergonha, né? Pessoas mais próximas que entendem que tá ali com você, que é muito importante essa rede de apoio. Então te compreende, mas nem todas as pessoas a gente vai falar o nosso caso. Então a gente às vezes tem que excluir alimentos, né? Comigo mesmo eu fazia o quê? Para que a gente toque nossa vida normalmente e não se afaste tanto assim, se a gente está num período ali legal, né? Tá à base de medicações e não tá sentindo muita dor, eu saía. Agora eu levava minhas coisas, né? Eu levava tal alimento que eu podia comer na época, levava garrafa de chá, né? Eu levava assim, se eu tivesse de tomar um chá junto ali, numa garrafinha, discretamente, né? Porque
a gente fica sem jeito, com vergonha mesmo, assim, mas quando você coloca na sua mente que eu tinha aquela decisão que eu vou ficar livre dessa doença, ela não é maior que eu, tudo ao seu redor não faz sentido, porque você tá com uma decisão, porque você já está ali co-criando, visualizando a sua cura. Assim foi comigo. Eu já visualizava ela, eu já me via bem que em X tempo eu ia ficar livre dessa doença. Então, assim, é um conselho assim de amiga, porque eu vivenciei e sei que não é fácil. É assim uma doença que mexe demais com a gente. A gente fica muito sensível, mas a gente precisa ser, sabe, empoderada, aquela mulher confiante. Então, é você e você. Já começa a visualizar que você em X tempo vai ficar livre dela. Não vamos amolecer. E aí é questão das rodas de conversa, dos julgamentos que a gente fica, né? Aquelas perguntas, por que você não tá comendo tal coisa? Percebi que você... Às vezes eu falava com quem sabia e quem não sabia dessa doença, eu disfarçava, e também porque a gente não vai falar, gente, eu tô com ferida na mama, né? Os alimentos, tem alimentos que inflamam mais, né? Outros também não caem bem durante, né, esse tratamento, então eu evitava mesmo comer. Então, enfim, eu tinha já essa percepção, né, que eu ia ficar livre dela. Só que eu quero também te dizer que você não é essa doença, né? Então, você tem que colocar na sua cabeça que ela não é maior que você, certo? E uma hora você vai voltar à sua rotina normal, você vai voltar a comer coisas, assim como eu hoje. Hoje eu já me permito, né, a comer um bolinho que eu gosto, doce, né? No período eu lembro que às vezes se eu comesse algo inflamava a mama, algo que não pode, entende? Então assim, eu evitei mesmo, já caí bastante na época do tratamento, cheguei a comer coisas que inflamou novamente, minha mama estava com aparência legal, depois eu comia algo que não caía bem para inflamação, ela inflamava. Então assim, não fiquem desesperadas achando que, nossa, meu mundo acabou. Então vai melhorar. Só depende de você, né? De você se focar mesmo, certo? Seguir sua vida normalmente. Não deixe isso aí da vida social mesmo. Não deixe ser afetada por isso. Não deixe de sair. Não deixe de ir para encontros com seus familiares, seus amigos. E eu creio que eles vão ter bastante empatia por você, porque eles vão compreender que é algo que é para sua melhora e que você precisa ficar bem com isso, entende? E também quem não entende ou te julga, tá tudo bem, você não precisa ficar falando, ai, porque eu tô assim, porque eu tô assado, ficar se sentindo vítima também, meu, tadinha de mim, eu não posso comer isso, porque isso aqui também é um gatilho para que você não conclua o seu tratamento, entende? Tipo assim, do vitimismo. Ai, eu não consigo. Ai, todo mundo vai ficar me observando porque eu não como tal coisa. Não mesmo, entende? Você tem que ter outro pensamento. Eu preciso me livrar dessa doença, entendeu? Então, antes de eu concluir aqui para vocês, né, que eu fiz um resumo, né, dessa trajetória, eu quero pedir para vocês se inscreve no meu canal, né, que eu vou estar trazendo sempre informações do que deu certo para mim, para você que está vivendo essa turbulência. Se inscreve, compartilha, comenta aqui para que ele cresça, para que ele alcance várias mulheres, assim como te alcançou nesse momento, tá bom? Então, concluindo, meninas, ela não faz parte da sua história, essa doença. As coisas vão voltar normalmente, né? Você vai seguir sua vida em breve você vai seguir, né? Normalmente. Então, se respeitar, né? Se respeitar, impor limites, escolher, né, os espaços que te acolhem, se cuidar, né, da sua saúde emocional também. Isso faz parte do processo. E você precisou realmente mudar sua rotina por causa dela, mas ela não te define, certo? Então eu quero deixar aqui para você que você também pode acolher outras mulheres, né, compartilhando esse vídeo, comentando aqui,
porque juntas somos mais fortes, tá bom? Então eu te desejo muita saúde e fica comigo sempre aqui, porque no próximo vídeo eu vou compartilhar mais vivências para te ajudar também. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima!